Olá, meu irmão, minha irmã. Quando nós vivenciamos experiências difíceis e muitas vezes que dizemos acreditar em Deus, ter fé e vacilamos, nós nos lembramos da passagem evangélica que se encontra em Mateus capítulo 22, né? Que é muito interessante nós refletirmos. Nós até enviamos parte aqui para reflexão. Fala de que alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, os apóstolos, né, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí, então, meus irmãos, é que nós refletimos nessa mensagem as dúvidas que muitas vezes nós temos. Nós dizemos que temos fé em Deus, nós dizemos que acreditamos, mas quando os embates são fortes, nós duvidamos e tememos. Quando poderíamos realmente, nesse momento, aumentar a nossa fé, lembrarmos de Jesus e enfrentarmos no desejo de vencer, de superar. Mas nós sempre temos a fé quando tudo está tranquilo ou quando os problemas pequenos surgem, que nós então dizemos acreditar, oramos e vamos em frente. Mas quando persiste mais o problema ou quando a tempestade é maior, nós tememos. É aí que nós devemos refletir, meus irmãos. Jesus disse que se nós tivéssemos a fé do tamanho do caroço de mostarda, poderíamos dizer a essa montanha, afasta-te daqui para lá. E ela se afastaria. Claro que a montanha não é montanha de pedras, que não há necessidade de nós afastarmos, mas as montanhas de dificuldades, de provações, de experiências difíceis, de contradições no plano material, que nós precisamos acreditar para transpor através da nossa persistência, da nossa confiança em nós, pela fé que nós temos em Deus, já que Deus está em nós quando nós realmente acreditamos e cremos. Quando a experiência for difícil, paremos, reflitamos sempre o que Jesus disse. E essa passagem evangélica muito vai nos ajudar. A fé realmente nós pensamos que é apenas a crença. Muitos de nós imaginamos que ter fé é ter uma religião, é termos uma certa assiduidade na frequência ao templo religioso, é exaltarmos o nome de Deus. Não resta dúvida que, de certa forma, essa prática é o reflexo também de uma fé. Mas a fé deve se manter para que vivenciemos e possamos transpor as dificuldades em todos os momentos da vida. Quando a situação é fácil, claro que nós está tudo muito bem. Quando a experiência é difícil, aí é quando nós vamos provar dar o testemunho da nossa fé. Vencer, por exemplo, o nosso orgulho, as experiências difíceis, são coisas assim, essas experiências são coisas que nós precisamos ver como dificuldades que a nossa fé deve persistir, para que o nosso orgulho não seja maior do que a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Quantas vezes, numa situação de ofensa que alguém nos faz, nós sentimos essa dificuldade em perdoar. Por quê? Ora, se Jesus disse perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Se Jesus ensinou-nos a amar até os inimigos, a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, por que então nós, na nossa condição, queremos então contrariar? Porque se Jesus perdoou, nós não podemos perdoar, porque o nosso orgulho nos diz que a nossa dignidade não pode ser ferida. Como? O que é ferir a dignidade? É simplesmente reagir com violência? É não perdoar? Ou manter a dignidade é ser superior àquele que está na fragilidade de ofender, procurando realmente perdoar e compreender a situação em que ele se encontra. Se nós pensarmos dessa maneira, aí sim a nossa fé está realmente ali genuína, do jeito que realmente Jesus nos ensinou e praticou a cada dia. Então é isso aí, meus irmãos,
que nós vamos refletir sobre todas essas situações de provação e de dificuldade. Não apenas dos fenômenos exteriores, no que diz respeito àquilo que põe em risco a nossa vida, mas principalmente aquilo que põe em risco a nossa humildade, porque o orgulho poderá falar mais alto e nós damos o testemunho de que não temos fé em Deus, porque não acreditamos que perdoar é superior e mais importante do que responder, de que reagir a uma ofensa. Fica para a nossa reflexão então, meus irmãos, desejando muita paz e proveitosas reflexões.